Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja amada, amém. Você pode se assentar. Graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, reunidos neste lugar, com o propósito de estarmos juntos para orar, estarmos juntos para adorar e estarmos juntos para sermos ministrados pela palavra, amém? Você que está na sua casa nos acompanhando, que Deus abençoe você, que seu lar neste momento esteja debaixo da mesma unção, da mesma bênção que temos aqui neste ambiente, neste lugar, nesta noite. Que você possa também estar desfrutando dessa bênção aí na sua casa. E que você agora possa dedicar mais um tempo agora para estar atento à palavra que será ministrada. Começamos o mês de março, continuamos ministrando a respeito de Jesus. O propósito do nosso coração é realmente trazer a palavra que nos evidencia, que nos mostra, que nos revela Jesus Cristo. Este é o propósito do nosso coração nos cultos de sexta-feira, falarmos a respeito de Jesus, a nossa esperança, aquele que é a razão maior da nossa esperança e o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, dentro do seu tempo de ministério terreno, ele deixou muitos ensinamentos, muitas das palavras que estão dentro dos seus ensinamentos aos seus discípulos, àqueles que o seguiam, as suas conversas com aqueles que eram os líderes do povo judeu, aqueles que eram o que exerciam o sacerdócio nas sinagogas. E todas as vezes que Jesus vai ter com eles ou que vai conversar com eles, desses momentos nós temos muitos bons ensinamentos que servem para nos conduzir, que servem para nos ensinar, que servem para nos fortalecer, pois a nossa caminhada, ela não é fácil, ela é uma caminhada cheia de percalços. O próprio Jesus nos avisou disso. Ele disse: no mundo teremos aflições. E o que ele queria dizer com isso é justamente isso, que nós teremos dias difíceis, tempos difíceis, E a igreja, ela não só não está isenta desses tempos difíceis, como na verdade ela era realmente o alvo desta fala de Jesus, Quando Jesus fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, ele está olhando para a igreja que estava representada ali na vida dos seus discípulos e dos apóstolos. E nós já vimos dentro desses tempos muitas coisas dentro do livro de João a respeito dos sinais e das maravilhas que Jesus vinha realizando com um propósito de chamar para si, de atrair para si todas as pessoas, de fazer com que todos enxergassem que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Os profetas falavam dos sinais que ele haveria de fazer. Os profetas falavam a respeito das coisas que seriam vistas na vida de Jesus, nas coisas que ele faria no meio de nós. E eu acredito que há muitas profecias, entre elas a maior de todas, a maior profecia, o maior livro profético messiânico está justamente no livro de Isaías, o profeta Isaías, que é um dos que mais fala a respeito de Jesus. E ele trata a pessoa de Jesus é um dos profetas que também mais vai tratar da pessoa física, da pessoa humana de Jesus. E esses exemplos que nós vemos na palavra de Deus, jogando luz sobre Jesus, e ele próprio no seu ministério vai fazer tudo para que todos possam ser atraídos para ele, tem um propósito. E o propósito de todas estas coisas estão muito relacionadas ao que nós vamos ministrar nesta noite em nossos corações. É justamente o que está lá registrado em João, no livro de João, no capítulo 6. Na verdade, nós vamos trabalhar com um versículo que é o tema da noite, que está no versículo 51 do capítulo 6 do livro de João. O versículo 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão
que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. E também no versículo 58 ele vai dizer: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram, mas quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ao atrair para si, ao chamar luz sobre sua própria vida, Jesus está compartilhando a maior de todas as suas virtudes, a de compartilhar vida, a de compartilhar restauração da morte para a vida. Um dia, esse tempo, esse momento aqui, ele acontece um dia ou dois depois de Jesus ter de forma milagrosa alimentado 5.000 pessoas na Galileia com apenas 2 pães e alguns peixinhos, com apenas pães e peixes, poucos pães, poucos peixes. E ele fez aquele milagre, e aquele milagre fez com que muitas pessoas começassem a seguir Jesus por causa justamente de uma necessidade do seu corpo, do seu físico, da sua condição biológica, a fome, a vontade de comer, a vontade de se alimentar, a necessidade de se alimentar. E é interessante que Jesus, em um momento, ele vai dizer para aquelas pessoas que, desde o milagre da multiplicação dos pães, começaram a seguir ele. Ele vai dizer: vocês estão me seguindo porque vocês, mais uma vez, vocês querem participar do milagre da multiplicação do pão, participar do alimento físico que eu posso lhes dar, E aqui está o primeiro ponto de reflexão dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. Qual é a motivação que nos aproxima de Jesus? Pode ser uma, mas qual é a motivação que nos mantém perto de Jesus? Porque Jesus, ele vem para o seu ministério que durou apenas 3 anos, dos 33 anos de vida que ele viveu na terra. Foram apenas 3 anos dos quais Jesus se manifestou com autoridade divina, realizando dezenas e centenas de milagres. E então, dentro deste momento, muitas pessoas começam a conhecer Jesus, a ver o seu poder, a desfrutar do seu poder. Por um acaso não é isso que queremos aqui nessa noite? Desfrutar do poder de Deus? Desfrutar da manifestação do que Deus pode fazer, pois Ele é poderoso para fazer todas as coisas, não há nada impossível para Ele. Essa é uma verdade soberana. O eu sou que se apresenta por 7 vezes no livro de João é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar e pedir. Mas uma coisa nos aproximamos de Jesus com algumas motivações, e isto é normal, é natural. Reconhecer isto é muito importante. Saber que muitas vezes nos aproximamos de Jesus por causa das nossas necessidades. Mas preste bem atenção o que isto quer dizer, o que este trecho que este momento do ministério de Jesus, que esses diálogos que estão registrados aqui neste livro, neste instante na vida de Jesus, o que Jesus está tratando com eles. E essa é uma essência de algo muito importante para quem quer na sua caminhada se relacionar intimamente com Jesus. Porque ele vai declarar: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Óbvio que aqui ele está contrastando, com a cultura do judeu, que dava a Moisés, o mérito de ter no deserto alimentado o povo de Israel com o maná que desceu do céu. Mas Jesus aqui, em algum momento, ele vai corrigir este argumento. No versículo 32 ali do capítulo 6, ele vai corrigir este argumento com eles. Ele vai dizer: Jesus disse: eu lhes digo a verdade,
Olha que coisa, Jesus vai dizer: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. E aqui ele está falando literalmente do maná que caiu do céu. Porque se nós nos aproximarmos de Deus com a motivação errada, certamente em algum momento a visão também será errada, a perspectiva também será errada, e o resultado tem grande chance de também ser errado. Porque Jesus vai falar para eles: foi o meu Pai quem deu o pão do céu. Aqui Jesus está dizendo: olha, Moisés recebeu uma ordem de Deus para tirar o povo do Egito, conduzi-lo pelo deserto, levá-lo à terra prometida. Moisés nem queria fazer isso, ele rechaçou fazer isso, mas ele recebeu do Pai, ele aceitou do Pai, ele veio e cumpriu aquilo que que Deus havia determinado para ele fazer. Chegou em um determinado momento, aquele povo rebelde, negligente, começou a brigar porque não tinha mais alimento. E então Moisés, num dos seus diálogos com Deus, falou: preciso de alimento para esse povo. E Deus mandou o maná do céu. Não foi Moisés. Mas a perspectiva errada das coisas nos faz muitas vezes agirmos de forma errada. E aí Jesus vai, nesse momento tão importante, ele vai começar a colocar cada macaco no seu galho, pingos nos is. Ele vai começar a ajustar as coisas, porque o que Jesus procura? Jesus procura pessoas que estejam realmente interessadas a se intimizar com Ele, a compartilhar com Ele na integralidade da sua pureza, da sua justiça, da sua grandeza, da sua santidade. O que Jesus quer conosco não é um relacionamento superficial. O que Jesus quer conosco é algo sério. O que Jesus está declarando aqui neste dia para aqueles que o estavam ouvindo, que o estavam seguindo, ele estava dizendo: vocês vão ver eu fazer muitos milagres, vocês vão ver muitas coisas acontecer, porque eu sou o Filho de Deus, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu sou o Filho do homem. Mas eu quero que vocês entendam, eu não vim para suprir essas necessidades de vocês. Ele diz, ele veio para suprir uma necessidade espiritual. E aí ele vai dizer no versículo 48, ele vai dizer, e depois vai repetir, ele vai dizer: olha, os seus antepassados que lá no deserto comeram do maná, eles morreram. O maná não foi suprimento suficiente para fazer eles viver. E aqui, essa expressão, né, ela é muito interessante, porque aqui esse termo usado aqui, ele nos arremete à compreensão de uma morte também espiritual. E nós sabemos que muitas pessoas no deserto morreram não só no seu corpo físico, mas morreram também espiritual, porque ofenderam a Deus, porque adoraram outros deuses, porque rejeitaram ao Senhor. A alimentação errada, a compreensão errada, a perspectiva errada das coisas nas nossas vidas pode nos levar a uma condição de morte. E nós precisamos estar sempre atentos a isto, porque não adianta ficarmos correndo atrás do Senhor. Claro que este culto desta noite é um culto no qual cremos, chamamos ele de culto de cura e libertação. Nós demos o nome nessa sexta-feira de Have Hope, tenha esperança, venha para cá com esperança, entre por essas portas com esperança, porque o autor e consumador da nossa fé, ele tem condição de nos dar esperança. Mas nós precisamos compreender que Ele não quer que você viva apenas
desta condição com Ele. O Salvador percebeu que muitos não estavam interessados em seus ensinamentos, e agora ali naquele momento, até os milagres não faziam mais tanta diferença para eles. O que eles queriam era o alimento, era o pão. Pessoas que não conseguem realmente ir além da sua necessidade, quase sempre são pessoas que não conseguem compreender a autoridade de Jesus. Quando nós não conseguimos cultuar ao Senhor, entendendo que o culto é do Senhor, nós não apresentamos um culto verdadeiro ao Senhor. Quando nós não conseguimos meditar na palavra de Deus, entendendo que ela é a palavra de Deus, nós não estamos realmente crescendo na palavra. Nós podemos estar cumprindo um compromisso pessoal, um compromisso moral, um compromisso psicológico. Quando nós não entendemos que a oração ela é um ensinamento de Jesus para o aperfeiçoamento da nossa vida, para a construção da nossa vida, então nós fazemos da oração um sacrilégio, uma obrigação. E aí nós vivemos a vida inteira com as nossas práticas equivocadas, erradas, seguindo a um Jesus que só pode suprir algumas coisas das nossas vidas, algumas áreas das nossas vidas que nem são as mais importantes. Porque as mais importantes Ele já supriu. As mais importantes, e é justamente isso aqui que Jesus está começando a tratar aqui com eles. Ele vai dizer lá no versículo 27, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E ele vai aí declarar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O significado real das palavras que o Salvador, que Jesus estava dando ali, a gente vai perceber que ele vai se perder totalmente, porque quando Jesus começa a se mostrar, quando Jesus começa a se revelar, quando ele começa a dizer o seu verdadeiro propósito, aqui está o ponto X da questão, porque ele começa a se apresentar e muitas pessoas não estão interessadas do que realmente Ele quer fazer. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que não estão interessadas no que Jesus quer realmente fazer na sua vida. Por isso que são pessoas que vivem uma vida inteira amarradas no pecado, amarradas no engano, torturadas pelo martírio da vida, porque não conseguem compreender o que Jesus realmente quer fazer nas suas vidas. Não conseguem entender que precisam entrar na vibe de Jesus, precisa entrar na onda dele. E aqui estava acontecendo justamente isso. Ele começa a falar, olha, eu sou o pão da vida, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue, porque se vocês não comerem da minha carne, vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E isso vai trazer um conflito. O ato de figuramente comer a carne, beber o sangue, ele realmente quer dizer de uma condição na qual nós precisamos internalizar as qualidades do caráter de Cristo, abandonando o homem natural e tornando-nos santos pela expiação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, dos nossos pecados. Ele está dizendo, olha, o que eu quero que vocês façam, não é que vocês simplesmente andem comigo, pegando das migalhas que caem na minha mesa. Eu quero que vocês vivam na intimidade comigo e desfrutem, porque ele vai chegar a eles e vai dizer assim, olha, eu vim do Pai, eu conheço o Pai, então se vocês se intimizarem comigo, vocês através de mim vão conhecer Deus, o Pai. No participarem da minha carne, no participarem do meu sangue, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que eu estou assentado à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso. Então, pelo Espírito Santo que hoje trabalha em vocês,
que hoje vive em vocês, se vocês começarem a andar de uma forma a realmente aceitar as coisas que eu estou lhes dizendo, a viver da forma que eu estou lhes ensinando, a fazerem aquilo que eu estou desafiando vocês a fazerem, vocês vão conhecer o Pai. Vocês vão estar na mesa com o Pai. É interessante porque o ato figurativo de comermos a carne e bebermos seu sangue, né, nos leva, né, àquele momento sacramental da Santa Ceia, né, que nós realizamos a cada mês aqui. Mas a gente precisa ponderar que quando pegamos aquele pedaço de pão que é partido aqui por nós, que é cortado, simbolicamente nós o cortamos, nós preparamos aquele momento, e cada pedacinho de pão daquele, né, ele representa um pedaço realmente do corpo de Cristo. Mas o que ele está querendo dizer? Que você é um pedaço do corpo de Cristo, você faz parte deste corpo, você foi integrado neste corpo, e Jesus estava dizendo: participe disto comigo, aceite isto. Mas tem muitas pessoas que estão como aqueles homens naquele dia. Participar como? Vou comer sua carne. Tem pessoas que estão vivendo na vida com Jesus e que tudo lhes parece difícil, tudo lhes parece errado, tudo lhes parece complicado. Parece que é Jesus que tem que entrar nas regras deles. Parece que eles que estão ditando o que eles realmente querem que Jesus faça, e não vai ser assim. Jesus nos tem chamado para a sua vida, e ao entrarmos, ao comermos o pão vivo que desceu do céu, ao bebermos desta água viva, como ele ofereceu à mulher samaritana: se você beber desta água que eu lhe dou, você jamais terá sede. Aquela expressão de não ter sede significa estarmos livres das necessidades que o nosso corpo físico, que a nossa alma física, que o nosso ser humano tem pelo pecado, pelas coisas erradas, pelas coisas que não saciam a nossa sede, que não representam na verdade a solução de nada para nós. Mas ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a fonte que jorra para a vida eterna e que sacia toda a necessidade do homem. É ele que chama para si: venham, participe do meu corpo. Quando ele fala: comam da minha carne e bebam do meu sangue, ele está dizendo: se você viver essa vida comigo, então as coisas que eu realmente vim fazer irão fazer efeito na sua vida. Jesus, ele expiou os nossos pecados pela sua morte na cruz do Calvário. Ele nos livrou da cadeia do pecado. Ele nos livrou do jugo do pecado. Ele nos livrou da morte. Ele trouxe a vida eterna para nós por causa do seu sacrifício. E ele fez tudo isso para que nós pudéssemos desfrutar disso, para que nós pudéssemos viver esta realidade, porque este era o propósito e o desejo do seu coração. E por isso, quando nós entendemos que temos que participar, comer do pão vivo que desceu do céu, nós começamos a entrar neste lugar de santidade. Nós começamos a entrar neste lugar onde a presença do Senhor Jesus é real e verdadeira. Sabe por que muitas pessoas estão com dúvidas em seu coração de que para quem elas estão orando quando dobram o seu joelho? Para quem elas estão adorando quando na igreja levantam as suas mãos para louvar? Sabe por que muitas pessoas estão dizendo: mas eu não sinto nada, eu oro, parece que está vazio, é um céu de bronze sobre a minha cabeça, eu venho para a igreja louvar e, nossa, que culto difícil para mim.
Quando eu abro a palavra de Deus, eu consigo ler um livro de romance, umas 50 páginas do livro de romance, mas não consigo ler 10 versículos da Bíblia que eu durmo. Sabe o que está acontecendo? Estão comendo do maná do deserto, mas não estão comendo do pão vivo que desceu do céu. Estão fundamentados no Senhor que eles querem e não no Senhor que Deus mandou. Estão buscando coisas que estão muito mais relacionadas com aquilo que é produto do que Ele é. Thomas Monson disse: somos produto de tudo que lemos, tudo que vemos, tudo que ouvimos e tudo que pensamos. Nós somos produtos destas reações que temos pelos sentidos que nos foram dados para perceber as coisas, para tomar consciência de todas as coisas. E é interessante que o que realmente está regendo as nossas tomadas de decisão são as coisas que suprem as nossas necessidades superficiais. Então elas nos fazem reagir. É por isso que o brilho deste mundo brilha mais do que a glória de Deus para quase todo mundo. Tinha um hino que nós cantava, né, Xandão? Isso aí é do tempo do Xandão, né? O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença. Você lembra disso, Xandão? Você cantava muito isso. Tudo cai diante da presença do Senhor. Tudo cai. Por isso devemos buscar santidade e tomar a nossa cruz diariamente. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Ele disse: toma a tua cruz, se você quer me seguir, se você quer realmente andar comigo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E em Lucas ainda vai ficar registrado de uma forma mais intensa, porque ele vai dizer: tome a sua cruz diariamente, todos os dias. Você precisa se sacrificar todos os dias, tomar a sua cruz. E tomar a cruz significa justamente participar do pão vivo que desceu do céu. Tomar a cruz não é o teu vizinho que briga com você todo dia, não é tua cruz. O teu marido que é um porre, não é tua cruz. Os teus filhos que são desobedientes, não é tua cruz. Isso pode ser erro seu, que conduziu errado a criação do seu filho, escolheu errado seu marido, mora num lugar errado. Pode ser problemas que você criou para você mesmo. Eles não são a sua cruz. A sua cruz é aquele pecado que está dentro de ti, te fazendo todos os dias ofender o seu Criador, o Senhor da vida. Porque o pecado gera a morte. Essa é a tua cruz. Tem pessoas achando que é cruz as dificuldades da vida. As dificuldades da vida são da vida, fazem parte da vida. Cruz é aquilo que nos afasta de Deus. E a alusão que Jesus faz aqui, ela é muito interessante. Porque se teve um único momento na vida de Jesus que ele sentiu a ausência do Pai, na cruz. Foi o único momento em que Jesus disse: Pai, por que me desamparastes? Porque nele estavam os pecados de todos nós. Essas são as nossas cruzes. Por isso Jesus disse: nós precisamos carregá-las e nós precisamos entender que elas são pesadas para podermos vencê-las, resisti-las. Nós precisamos realmente fazer com que elas passem da nossa vida. Porque depois da cruz, se resistirmos, se ficarmos firmes, venceremos.
Por isso devemos buscar a santidade. Mas buscar a santidade significa renunciar a muitas coisas que hoje nos dão satisfação, prazer, alegria e orgulho. É certo que para renunciarmos todas estas coisas, precisamos ter plena satisfação em Cristo Jesus para as nossas vidas. Porque se você não entender que o pão que desce do céu pode saciar a sua fome, que a água que jorra da fonte eterna pode mitigar a tua sede, se você não compreender isso, você vai ficar buscando água em cisternas rotas. Você vai buscar alimento que não pode saciar a sua fome. Precisamos ter plena satisfação em Jesus Cristo. Por isso ele diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí olha o que ele vai dizer: venham comigo, você que está sobrecarregado com essa cruz que você está carregando aí. Essa cruz é jugo pesado, essa cruz é fardo carregado. Acredite. Sabe por que muitos de nós, muitas vezes, não estamos querendo abrir mão dos pecados que nos consomem? Porque muitas vezes eles nos dão uma certa satisfação. Mas Jesus vai dizer, ele vai dizer: olha, vocês estão cansados e sobrecarregados, mas vocês não dão conta disso. Vocês não se dão conta disso. Mas eu quero dizer que vocês não entendem que vocês estão com um jugo pesado e um fardo carregado. Mas ele vai dizer: ó, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Aleluia. O alimento que Jesus nos dá, ele é leve, ele não é pesado, ele não é indigesto, ele nos traz paz, ele nos traz alegria. E essa conversa de Jesus, né? Aqui quando ele fala isso, sobre o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ela se dá num tempo muito interessante, porque ele estava conversando com os discípulos de João Batista, que estava preso. E aqueles discípulos receberam uma ordem de João Batista, que já havia batizado Jesus, que já havia declarado para muitos que estavam ali no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí João Batista está lá na prisão, e ele vai falar para os seus discípulos, fazer uma pergunta para Jesus. E aí ele vai perguntar, perguntem para Jesus se ele é mesmo o Messias. Olha que coisa. Quando por alguma coisa nos afastamos de Jesus, mesmo que já tenhamos vivido coisas maravilhosas, mesmo que sejamos uma pessoa muito firme na fé, mesmo que tenhamos plena convicção da nossa fé, temos o risco de muitas vezes ainda assim não conseguir enxergar a plenitude de todas as coisas. E João vai perguntar para ele: tu és mesmo o Messias? Perguntem para ele é mesmo o Messias? E Jesus vai falar para os discípulos dele, vai dizer assim: olha, fala para João Batista assim: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os que estavam presos estão sendo colocados em liberdade. Por que Jesus fala isso? Porque João Batista, se tinha uma coisa na qual João Batista se apegava, era nas Escrituras Sagradas. E ali tem horas, meus irmãos, que todas as coisas ao nosso redor parecem que fazem força para nos tirar do foco
da direção certa de enxergarmos as coisas, e é nessa hora que nós precisamos voltar para o eixo central da palavra de Deus, da intimidade com Deus. É nessa hora que nós precisamos abrir em João capítulo 6, versículo 51, e ouvir: eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo que comer de mim não morrerá. É essa hora que nós precisamos experimentar da intimidade que nos foi dada por causa do grande amor de Deus, da graça soberana de Jesus Cristo e da consolação do Espírito Santo que está em nossas vidas. É nessa hora que precisamos voltar. É nessa hora que tudo tumultua. É nessa hora que nossos desejos carnais falam alto, nossos desejos humanos falam alto. É nessas horas que nós precisamos olhar para Cristo. Eu tive o privilégio de, nessa semana aí, realizei um sonho. Fui pescar no alto mar, bem no alto mar. E eu teve momentos muito gostosos. Não foi o momento da tempestade, mas teve uns momentos bons antes da tempestade. E eu teve um momento que eu estava jogando a linha para um lado e eu não estava pescando nada. Aí eu falei: vou jogar para o outro lado. Vou obedecer Jesus, vou jogar para o outro lado. Irmãos, eu pesquei 33 quilos de peixe, irmãos. Quando Jesus está na mente, está no coração, qualquer momento da vida nos arremete a Ele, nos faz pensar nele, nos faz olhar para a palavra, nos faz viver a experiência plena que Ele deixou para nós vivermos. Ele disse: eu sou o pão da vida. Venham, comam, participem, tenham essa experiência, entreguem-se. Mas o momento mais gostoso foi o momento que nós estávamos voltando, e teve o primeiro momento da volta. Nós estávamos voltando com aquela tempestade batendo no barco, chovendo. Mas daqui a pouco, o comandante lá do barco, ele olhou para um lado e falou assim: abriu um caminho para nós. E ele virou o barco para um outro lado, e a tempestade começou a ficar para a esquerda e para a direita, mas no meio tinha um caminho tranquilo para nós passar, né? Tinha um caminho bem tranquilo, bem suave para nós passar. Então naquele momento nosso coração deu uma relaxada. Claro que a gente estava meio tenso. Aí a gente sentou lá na parte do fundo do barco, e eu sentei lá no fundo e fiquei no meu coração, né, pensando, e veio ao meu coração tantas coisas boas que eu tenho lido na palavra, que eu tenho tido o privilégio de desfrutar de momentos preciosos com a palavra de Deus, nas orações que fazemos pela manhã. E eu fiquei pensando: Jesus, Tu não me fez pescador de peixes, Você me fez pescador de homens. E eu estou me esforçando tanto para estar aqui, programei tanto, e eu preciso fazer mais para cumprir as coisas que fazem parte daquilo que é o Teu chamado para a minha vida. Deus nos dará momentos maravilhosos para vivermos, para desfrutarmos, mas nunca esqueça para que você foi chamado na intimidade de Deus. Por qual motivo você foi colocado no plano perfeito de Deus? Não esqueça jamais qual é o propósito maior de Ele te chamar para a sua intimidade. Porque se você esquecer isso, você vai ser como aqueles que andavam atrás de Jesus só procurando um pão para saciar sua fome física. Mas se você compreender o porquê Jesus chamou você para a intimidade dEle, então você vai conhecer o pão vivo que desceu do céu, que sacia a sua fome, e jamais você será insatisfeito, porque Ele será a tua plena satisfação. E olha, para encerrar, o que ele fala de João Batista no capítulo 11 de Mateus. João Batista, que estava na prisão,
soube todas as coisas que Cristo estava fazendo. E aí enviou os seus discípulos. Mas, não, eu marquei errado aqui. Se eu não me engano é no versículo 8 ou 9 do capítulo 11 de Mateus. Ele vai falar, João Batista está perguntando isso, mas não esqueçam quem ele é. Ele é uma pessoa que foi chamada por um propósito de Deus específico. Deus colocou João Batista na terra para cumprir um propósito específico. E Jesus vai dizer, e olha, eu vou dizer para vocês, não houve na terra homem nascido de mulher igual a João Batista. Por quê? Porque mesmo no meio das nossas dúvidas, mesmo no meio das nossas dificuldades, mesmo no meio das nossas tempestades, nós podemos às vezes na fraqueza termos até questionamentos, podemos até chegar às vezes na presença de Deus e falar, realmente tu está me ouvindo? Eu estou orando e tu está me ouvindo? Realmente tu está preocupado comigo? Tu realmente me ama tanto assim? Isso pode acontecer, porque somos frutos do que ouvimos, somos frutos do que vemos, somos frutos do que pensamos, somos frutos desta condição humana. Mas Jesus nos deu a condição de sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural. Aleluia. Ele nos deu a condição de vivermos o seu sobrenatural. E o sobrenatural de Deus só acontece na intimidade com Ele. E isso significa o quê? Significa que na caminhada, na busca da santidade, nós já temos a vitória, porque Cristo já nos deu a vitória sobre todas estas coisas. Mas nós precisamos caminhar com firmeza, nós precisamos caminhar com perseverança e precisamos acreditar na sua palavra. Tem tantas pessoas perdendo a referência da palavra, porque Jesus estava falando de algo que, se aqueles homens se esforçassem um pouquinho, eles iriam entender, porque a Santa Ceia, a celebração da ceia, falava a respeito de comunhão, falavam a respeito de todos serem um. Tanto é que quando Paulo vai repreender a igreja por causa da prática equivocada na qual eles tinham transformado o ato da Santa Ceia, ele vai dizer, vocês esqueceram qual é o propósito disso tudo. O propósito disso tudo é que vocês sejam um, é que vocês tenham comunhão, e é que vocês desfrutem da comunhão que vocês terão comigo, e comigo através de mim terão com o Pai. Não perca o teu foco. Encontre em Jesus a plena satisfação para a sua vida, e você verá que os seus alvos de vida começarão a mudar, os seus focos começarão a mudar. Você viverá momentos maravilhosos na sua vida. Deus te proporcionará coisas maravilhosas na sua vida, mas nunca será maior do que a satisfação que você terá na vida com Ele. Nada será maior, nada será melhor, nada será mais desejável, nada será o centro da tua atenção. E Ele começará a te guiar por caminhos que farão com que você tenha plena paz e gozo na sua vida. Tenha satisfação em Jesus. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Que você nesta noite possa realmente aceitar aquilo que Jesus tem te dado. Que você não esteja simplesmente nesta caminhada com Jesus para Ele suprir apenas aquilo que você quer, mas que você possa estar na caminhada com Jesus para viver uma plena intimidade com Ele,
a ponto de você receber dele na integralidade aquilo que ele quer fazer na sua vida, aquilo que ele tem para te dar, aquilo que ele quer te dar, e assim você seja plenamente satisfeito na vida com Jesus. Eu quero orar com você, porque se você é um daqueles que está com a visão errada na sua caminhada com Jesus, quando chegar o momento em que você tem que dar um passo para frente, um passo a mais na sua vida espiritual, abrir mão de alguma coisa, ter que mudar o foco da sua vida, ter que mudar o eixo das suas vontades, se você não estiver plenamente satisfeito em Jesus, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com alguns daqueles que seguiam Jesus naquele dia. Duro é essa tua palavra. Comer da tua carne, beber do teu sangue, não é isso que eu quero. Isso não me parece bom, Jesus. Por isso eu vou virar as costas para você agora, Jesus, e vou seguir a minha vida. Mas se você estiver alimentado da intimidade com Jesus, você vai ser convidado a participar das coisas íntimas e pessoais dele, e isto alegrarão a tua alma. E as coisas íntimas e pessoais de Jesus, enquanto você estiver nesse corpo, sabe o que significa? Significa servir ao próximo, significa amar ao próximo, significa servir a Jesus no seu reino, pregar a palavra, significa sacrificar as suas vontades. Mas se você estiver intimizado com Jesus, pode ter certeza, não haverá mais noites de insônia, não haverá mais dias de amargura, mas Ele te dará dias de fardos leves e de jugos suaves. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, como orei por mim esta semana, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, com a consciência plena, com a convicção plena, Senhor, de que Tu és tudo o que precisamos, de que Tu tens tudo o que precisamos, que em Ti, Senhor, seremos satisfeitos. Tu saciarás as fomes que tesouro nenhum desta terra pode saciar. Tu mitigarás sedes que nem todos os oceanos desta terra poderiam mitigar. Que nós possamos, Senhor meu Deus, a cada passo da nossa caminhada, nós possamos entrar por este caminho que é Jesus, que passa por porta estreita, que nos leva para uma porta estreita, mas que nos leva para a vida eterna, não para portas largas que nos levam para a condenação eterna. Em nome de Jesus, nos ajuda nesta caminhada, pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda para que, Senhor, possamos ouvir o chamado de Jesus: venham até mim e bebam, venham até mim e comam, venham até mim e vivam. Que este chamado possa ecoar na vida desta igreja, para que os alvos, os objetivos, as motivações desta igreja comecem a se alinhar com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem do céu, para que possamos, Pai, desta forma, Senhor, ter paz em nossos corações. Te peço, Pai, em nome de Jesus, faz esta obra em nós, Pai, para que, Senhor meu Deus, a Tua alegria em nós seja verdadeira, Senhor meu Deus,
e assim possamos, Paizinho querido, viver, Senhor meu Deus, nesta terra, na certeza e na convicção, Senhor meu Deus, de que, Senhor meu Deus, em Ti está a nossa esperança. Em nome de Jesus eu oro, amém e graças a Deus.